E aí, amigos, mais uma vez aqui nós estamos buscando refletir a respeito das várias situações, das pessoas que passaram pela terra antes de nós, principalmente abraçando a luta abençoada de assumirem a condição de serem espíritas. Passaram eles por situações muito sérias, muito importantes. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre Jesus Gonçalves. Vejam bem, são coisas tão importantes, eu gosto muito de falar no nome das pessoas, e são coisas tão importantes que o nome dele foi dado pela mãe dele em homenagem ao nosso querido amigo, mestre e irmão Jesus. Mas na medida que ele conheceu, refletiu sobre Jesus, ele disse não merecer ter um nome igual ao do mestre. E fez com que todos passassem a chamá-lo por Jesus. Porque Jesus, segundo ele, era apenas o nosso mestre amado. A gente vai vendo a nobreza da alma nessas pequenas coisas. Um pequeno acento, não é? Mas feito a partir de um sentimento de amor profundo, de um reconhecimento ao nosso querido amigo e irmão maior, Jesus de Nazaré. Muito bem, Jesus Gonçalves, ele nasceu em julho de 1902 e ele desencarnou em 1947. E ele era poeta, músico e gostava muito de futebol. Era um jovem que eu chamaria de, na sua idade, um jovem que naturalmente vivenciava as experiências ali. Mas esse jovem que gostava de música, que tocava e que participava da rádio local, e ele que tinha toda uma experiência de vida, socialmente falando, alegre e feliz, ele identificou em determinada época as manifestações da hanseníase em seu corpo. E na medida que ele foi identificando, por um período ele ainda foi morar mais distante, tentando administrar aquela invasão, entre aspas, em seu corpo físico, mas chegou um ponto que a saúde pública exigiu que ele fosse para o sanatório também. E nós vamos dar um salto no tempo. Nós vamos dar um salto no tempo e vamos tentar encontrar, lá pelas eras do ano 370 depois de Cristo, nós vamos encontrar o Alarico. Alarico I, que ele viveu de 370 a 410, 40 anos. E ele foi rei, por isso Alarico I,
de 395 a 410. Ou seja, com 25 anos, ele foi levado ao trono e conhecido então como Alarico I. Alarico era de uma violência. Era de um desprezo à matéria, uma ganância por conquistas. E nessa postura, ele não media esforços e nem procurava saber a quem ou como. Ele matava violentamente. Punha fogo com prazer em tudo e em todos que pudesse ser empecilho no seu caminho. Ao retornar à pátria espiritual em 410, os amigos espirituais entenderam que ele precisava, depois de um período de tratamento mesmo, vibratório, em seu perispírito, em sua mente violenta, entenderam que ele deveria voltar ao plano espiritual, à Terra, para mais uma vez ele se tornar portador de maiores conhecimentos que o libertassem daquela violência ou que começassem a libertar daquela violência. Pasmem, ele retorna, ele reencarna. Sabe que nome ele recebeu? Alarico. Vejam a importância dos nomes que nós damos aos nossos filhos, às crianças que chegam. Era o mesmo espírito. E aquela mãe, em homenagem ao herói, Alarico I, deu àquela criança o nome de Alarico. E ele volta a ser rei, rei dos visigodos. E ele reina entre 484 e 507. Então, o mesmo espírito vem em duas condições. Primeiro, como Alarico I, e retorna pouco tempo depois para ver se aceleravam a condição dele de evolução. Ele volta como Alarico II. Mas como Alarico II, ele ainda era muito violento. Gostava de destruir, gostava de pôr fogo, gostava de se sentir alegre e feliz ao ver o sofrimento do outro que ia morrer. E ele era quase, vamos com todo respeito, é como se fosse uma alma animal, pela violência, que vivesse naquele corpo humano. Muito bem. No ano de 507, no início do ano, ele decidiu que ele iria conquistar Roma de uma forma definitiva. Mas para cada alma violenta,
Deus permite que existe uma alma cheia de luz e cheia de amor. Era bispo na região, o conhecido e chamado Santo Agostinho, o nosso Aurélio Agostinho. Ele era bispo de Hipona. E aí, Alarico decidiu tomar Roma violentamente. E deu logo o recado que mandou que se espalhasse. Ele não iria fazer como outros que respeitavam as igrejas, os templos, e não atacavam esses locais. E era exatamente para os templos que as crianças, os idosos, os doentes eram conduzidos nas épocas de invasões, nas épocas de guerra, porque os templos eram preservados. Mas Alarico logo avisou, não é para deixar pedra sobre pedra, é para destruir tudo. E a notícia se propagou e todos ficaram muito temerosos e muito assustados. Ele chegou num determinado dia com suas tropas e acampou numa parte mais alta e ficaram esperando para no dia seguinte descerem e transformarem tudo aquilo em lembranças destruídas de um local que tinha sido referência para tantas coisas importantes na história. E aí, ele está ali acampado e Santo Agostinho, com todas as pessoas que correram para a igreja, meditando no que fazer. E todo mundo, ele vai nos matar, ele vai destruir as igrejas e tal. E Santo Agostinho, decidido, eu vou falar com ele. Não, você não vai, porque ele vai te matar. Ele fez uma oração e disse, eu vou falar com ele. E saiu, deixou ali na igreja um grupo de pessoas aflitas, chorosas. Ele recomendou que orassem por ele e ele foi. E quando ele chega próximo ao acampamento, ele teve muita dificuldade para adentrar o acampamento e para chegar até Alarico II. E quando, com muito custo, depois de muita insistência, eles deixaram que ele entrasse, abriram um corredor humano para que ele passasse por aquele corredor, no final do qual estava Alarico esperando por ele. Ele vai. Ele vai passando, confiante em Jesus e em todos os santos que ele poderia se lembrar naquele instante. E ali, enquanto ele passava por aquele corredor humano, ele recebia cusparada, batido de lata, gritos, gargalhadas, e ele corajosamente, passo a passo, caminhava por aquele corredor humano para se aproximar de Alarico. Ele olhou Alarico profundamente, mas não era ódio, não era revolta, era um olhar profundo que vinha de Deus. Vinha das energias salutares do mais alto. E ele olhou para Alarico. Alarico praticamente estremeceu ante aquele olhar. E ele questiona, o que queres? E ele
Agostinho disse: eu vim lhe pedir que libere os nossos idosos, crianças, doentes. Alarico solta uma gargalhada e diz que impossível, que não tinha jeito. E na medida que ele tentava argumentar, Alarico falava mais alto e gargalhava. Mais uma vez, Agostinho olha nos olhos de Alarico, abaixa a cabeça e retorna por aquele corredor humano, recebendo cusparadas, recebendo atitudes de desprezo, de humilhações. E ele chega cabisbaixo, depois de muito caminhar, ele chega cabisbaixo na igreja. Pela postura dele, as pessoas viram que ele não tinha conseguido a promessa de que não atacaria a igreja. E ele convida todos a orar e que passassem a noite orando, num plantão de preces em favor daquele espaço físico para que ele não fosse agredido. Muito bem. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas no dia seguinte cedo, na medida que o barulho das patas dos cavalos, o blandir das armas, cada vez mais se aproximava pelas ruas, se aproximavam da igreja, todos se prepararam para serem mortos, destruídos, e eles continuavam orando. Mas Alarico e todos matavam, destruíam, gritavam, incendiavam. E quanto mais se aproximava o barulho deles, mais os corações ali dentro estremeciam, ansiosos, esperando o momento da morte. E esperaram até que o barulho se afastou. O barulho... Ué, ele foi? Ele não veio? Ele não destruiu? Alarico não teve coragem. Alarico não teve coragem. Sabe por causa de quê? Aquele olhar lhe penetrou tão fundo que aquela noite ele não tinha conseguido dormir. Ele fechava os olhos e via, entre aspas, o olhar. Virava para um lado, virava para o outro, levantava, voltava, o olhar. Aquele olhar manso, sereno, profundo, luminoso. Ele não esquecia aquilo. E ele, por causa desse olhar, ele não conseguiu. Ele não teve forças de aproximar-se daquele templo e destruí-lo. O tempo passou. Alarico, mais no final do ano, seguiu com os seus para a Itália. Desculpe, na Itália ele estava, mas para a outra região na Itália, se não me falha a memória, Cosenza, mas não tenho certeza. Ele se dirigiu e lá nessa cidade, numa batalha, ele cai morto, ele desencarna. Ao retornar ao plano espiritual, Alarico II via constantemente
na sua tela mental aquele olhar que quase o paralisou. E aquele olhar era como que uma perseguição para ele. Mas não era uma perseguição ruim. Era uma ideia fixa, era uma lembrança que não se apagava. E quando ele reencarna em outras oportunidades, o olhar não sai da memória dele. Mas ele não sabe que olhar é aquele, porque a reencarnação tem a bênção de nos ajudar a não lembrar o que fizemos na outra, para a gente poder evoluir. Aí, ele continua lembrando e ele vai dormir aquele olhar. E ele vai outra vez aquele olhar. Mas ele não sabe de onde. Ele não sabe quem. É um olhar que o acompanha. Mas o olhar não é agressivo. Não é mau. É um olhar doce, suave, luminoso. Que toca a sua alma. E Alarico vai, passando o tempo, encarnação para encarnação, ele caminha, sempre tendo na memória um olhar. De vez em quando ele estava acordado, assim, parado, pensando em alguma coisa, triste às vezes, e vinha o olhar. Ele tentava delinear o corpo portador daquele olhar, mas ele não conseguia. Ele só via o olhar. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. Aquele espírito foi perdendo aquela energia de violência, de prazer de ser mal, aquele apego ao fogo, de pôr fogo nas coisas, de destruir. Ele foi perdendo de uma oportunidade reencarnatória para outra, ele foi perdendo aquela tendência à violência, à maldade, ao fogo, à destruição. Até que Alarico tem a permissão de reencarnar no Brasil, adorando futebol, música, gostava de cantar, tocar o violão. E quando ele estava na flor da idade, que um jovem preza naquela época, toda a sua juventude, sendo amado, admirado, na sua vida simples que ele tinha. Ele, agora com o nome de Jesus Gonçalves, ele, de vez em quando, vê aquele olhar. Mas não sabe de onde é. E tira aquilo da memória e segue o seu caminho. Quando ele é visitado pela lepra, na época as pessoas falavam lepra. Hoje é que nós falamos hanseníase. Então, ele no início se revolta, depois vê que não tem jeito, e uma amiga dele, espírita, começa a falar com ele sobre o espiritismo. E ele não aceita. Ele vai para o sanatório por imposição legal, e ele, por aquela experiência de liderança, ele já era líder quando Alarico I, ele já sabia comandar, ele já sabia administrar uma equipe. E ali também, ele que administrava lá fora, time de futebol e músicos, ali estava ele e aquela amiga insistindo para que ele conhecesse a doutrina.
insistindo para ele ir no grupo espírita, até que ele achou que não ia acontecer, e ele falou assim, eu vou dar um jeito de me livrar dela. Ele sentia dores, que não eram de agora, não era da hanseníase, eram dores que as suas energias estavam concentradas no perispírito, em determinadas áreas do corpo físico, que trazia aquelas dores de tanta violência que ele praticou antes. E ele disse para ela, tá bem, você está insistindo demais? Eu vou dizer para você, se esses espíritos que você está falando nele tiverem condição de tirarem, fazerem desaparecer essa dor do meu corpo, eu vou. Ele morria de rir por dentro, falando, não vão conseguir, essa dor eu tenho desde quando? Só que, por bênção divina, a dor passa. E ele que não sabia o que era viver sem dor, ele sente o alívio. Muito honesto, muito leal aos princípios. Lá, como alarico, ele já era leal aos princípios. O que ele falava, ele fazia. Então ele disse, tá bom. Levantou-se e tal, tá bom. Eu vou. E foi nesse período que ele põe acento no nome dele. Em vez de Jesus Gonçalves, a partir dali seria Jesus Gonçalves. E ele então, ele vai, frequenta a casa, se torna um líder espírita. E ele que gostava muito de escrever poesias, ele escreveu inúmeras poesias. Poesias lindas. Eu havia separado uma aqui, que agora eu desmarquei. Então, eu acho que eu vou ficar devendo a poesia que eu tinha marcado para ler dele. Que pena, mas tudo bem, tudo tem sua hora. No momento certo, nós vamos ler para vocês. Num outro momento, nós vamos ler para vocês uma poesia de Jesus Gonçalves, o grande poeta. Nós vamos encontrar, através do nosso querido Chico Xavier, inúmeras poesias escritas pelo nosso querido amigo espírito, agora, Jesus Gonçalves. E eu esqueci um ponto importantíssimo, que eu vou tomar um tempinho mais de vocês. Naquele momento em que ele sentiu o alívio nas dores do corpo, e que ele sente aquele alívio, ele vê novamente aqueles olhos, aquele par de olhos que quase que era uma perseguição. E pela primeira vez nessa jornada, lá do ano de 507, vejam bem, para 1900, em torno de 1930 e poucos, pela primeira vez, aqueles olhos parece que vão se formando na frente dele, como sutilmente uma energia vai se formando. Forma o rosto, forma a fisionomia e o espírito. Aurélio Agostinho se identifica para ele. E mais tarde é que o espírito conta para ele essa história do alarico, em outra ocasião. Mas só naquele momento de encontro definitivo com Jesus é que os olhos receberam na fisionomia dele toda
formação energética luminosa de um corpo. E ele então, o Espírito Jesus, o Espírito Alarico, tem, que é o mesmo, obviamente, ele tem então a lembrança é trazida até ele. Era Aurélio Agostinho, que nunca mais deixou de orar por ele, depois daquele momento em que ele poupou a igreja. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Paz para todos nós. Então, gente, eu encontrei a poesia e eu acho que vale a pena um pouquinho mais. Senhor, eu que vivia em vãos clamores, vinha de longe em ânsias aguerridas, sob a trama infernal de horrendas lidas, entre largos caminhos tentadores. Tronos, glórias, tiaras, esplendores, e cidades famélicas vencidas. Tudo isso alcancei de mãos erguidas aos gênios tenebrosos e opressores. Mas, fatigado enfim de ser verdugo, roguei chorando a graça de teu jugo e enviaste-me a lepra e a solidão. E confinado às dores que me deste, abriu-se-me a visão, a luz celeste, e achei-te, excelso, no meu coração. Hoje, mestre, ante a cruz em que te apagas, na compaixão que ajuda e renuncia, não te peço banquete da alegria, embora o doce olhar com que me afagas. Venham rogar-te a túnica das chagas, para que eu volte à estrada escura e fria, em que os filhos da noite e da agonia sofrem ulcerações, bramindo pragas. Dá-me de novo a lepra que redime, conservando-me a fé por dom sublime, agora que, contente, me prosterno, e que eu possa exaltar por muitas vidas, sobre o lenho de angústias e feridas, o teu reino de amor, divino e eterno. Jesus Gonçalves. Agora sim. Obrigada, gente.